Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar sobre a saúde do seu bolso, a saúde financeira. Em que medida a gente manter uma boa saúde financeira vai repercutir na nossa saúde física? Para falar sobre esse tema, para esse pilar tão importante da longevidade, eu tenho um convidado ilustre, muito conhecido aqui na CBN, o nosso Teco Medina, comentarista de economia, sabe tudo de dinheiro. Teco, muito obrigado pela sua presença. Pô, Márcio, obrigado pelo convite. Prazer, honra estar aqui. Vamos conversar. Esse assunto interfere, né? A gente já conversou várias vezes sobre esse assunto, temos ideias de livro junto, porque a gente começa sempre falando que o princípio de poupar, né, e emagrecer é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Mas quando a gente fala de longevidade, você tem vários pilares muito importantes. E um deles é a saúde financeira. Sim. Ao que você atribui isso, né? Porque a velhice é um pouco mais cara? Porque não ter dinheiro gera estresse? Qual é a sua visão em relação à saúde financeira? Olha, são várias caixinhas diferentes, né? A primeira delas, assim, Márcio, acho que a primeira razão pela qual as pessoas têm que se preocupar com o dinheiro é muito menos pelo que o dinheiro te dá acesso de comprar, de poder, de fazer, e muito mais pelo que a falta de dinheiro te gera. Então, assim, as pessoas que estão endividadas, vermelho no cartão de crédito, elas dormem pior, elas comem pior, elas têm menos energia para fazer esporte, elas são profissionais piores, pais piores, filhos piores. É uma grande causa de doenças. As pessoas têm muito mais possibilidade de ter, por exemplo, AVC, pessoas que estão angustiadas, estressadas com o próprio bolso. É uma causa gigantesca de divórcio nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a principal causa de divórcio, no Brasil é a segunda. Qual é a primeira? A primeira sabe que agora eu não me lembro qual é a primeira, mas no Brasil é a segunda. Nos Estados Unidos é a primeira porque lá também acontece uma coisa muito doida que acontece menos no Brasil, que é perda do padrão de vida, né? As pessoas lá, elas se endividam, elas têm um padrão muito alto, aí quando elas não conseguem pagar, elas saem da classe D para classe A, B e ficam passeando ali. E isso não é fácil de você administrar. Então, é um problema. As pessoas têm que cuidar bem do seu bolso para, entre outras coisas, poder ter uma qualidade de vida melhor. Ter energia, poder fazer escolha com o seu tempo, poder fazer escolhas, por exemplo, de comprar alimentos mais saudáveis, de ter tempo para fazer atividade física, por exemplo. Então, isso acaba interferindo demais, né? Além do que, eu acho que tudo isso um pouco se completa, né? Você ter uma saúde financeira, você ter uma saúde mental, você ter uma saúde física, essas coisas todas elas se conectam de alguma maneira, e quando uma delas bagunça, normalmente as outras bagunçam também, né? Você, quando tocou na saúde financeira, você comentou muito bem, né? E aí eu comecei a observar, realmente, quem tem problema ali, tá devendo, não consegue, enfim, prover alguma coisa para a família, esse cara, inevitavelmente, a menos que seja uma exceção, vai dormir mal. Vai dormir mal. Se esse cara dormiu mal, ele já vai se alimentar pior, ele já vai ter menos energia. Vai se alimentar pior também, porque normalmente os alimentos piores para serem ingeridos são mais baratos. Exato. Então, às vezes, o cara começa a comer biscoito, começa Claro. a comer coisas que cabem no bolso dele, mas que são péssimos para a saúde. E aí uma coisa vai levando a outra, partindo do bolso. E antes de eu entrar em algumas dicas aqui de saúde financeira, eu queria entender, e não sei se você pode me ajudar, por que a gente prefere uma vantagem financeira do que a vantagem de saúde? Explico. Eu vou no cinema, tem uma pipoca que ela é grande, e Gigante. custa R$5. Mas, por R$1 a mais, eu tenho o dobro e mais um refil, se eu quiser. E aí a decisão do cérebro eu preciso da vantagem econômica, Sim. né? Sim. É muito automático. Em economia é uma coisa muito importante, né? Os incentivos a gente chama, né? Quando o governo, quando as empresas conseguem propiciar incentivos, você consegue direcionar a economia para o lado certo ou errado. E aqui é nitidamente o incentivo. Você olha e fala, pô, por R$5 eu compro a pipoca que eu quero,
por 6 eu compro 3 vezes mais pipoca que eu não quero. Mas você leva de 6 por conta disso. Porque você está vendo uma vantagem tão clara financeira Sim. ali de preço e Sim. quantidade que você... Que você até prefere comprar e não comer, porque você já pagou. Você ganha, é como se você tivesse ganho aquele dobro de pipoca, né? E na verdade, quando você tem uma porção maior, você acaba comendo. Agora a gente tem um país que ele é muito pobre, né? Uhum. Eu não sei se é real, mas eu tive um acesso ontem. Uma fonte que Ciro Gomes, podemos considerar uma fonte Podemos com ressalvas. com ressalva. 78% dos brasileiros têm dívida. É real isso? Sim. O Brasil está num nível de inadimplência altíssimo, né? De pessoas inadimplentes, pessoas endividadas. Sempre foi alto no Brasil, Márcio, sempre foi, porque o brasileiro, ele de certa maneira, ele é desorganizado, ele é otimista, e porque em algum momento na história recente, né, isso aí deve ter 15 anos no máximo, e é pouco se você pensar o tamanho dos desejos que as pessoas têm, essa história de você poder comprar qualquer coisa em muitas parcelas, você tirou das pessoas aquele sonho reprimido, né? Eu quero comprar uma TV. Antigamente o cara tinha que juntar dinheiro para comprar a TV. Agora o cara chega num lugar, compra a TV, leva para casa e sai com uma pilha de carnê, né? Isso é muito tentador. As pessoas compram muito por impulso e as pessoas têm muito desejo reprimido no Brasil, principalmente desses bens de consumo. TV, geladeira, antigamente era o DVD, sempre vão ter o celular agora também, que é um pouco de status, as pessoas trabalham, mas também é um pouco de se colocar ali, de se incluir num grupo ali. Então as pessoas saem comprando coisas. Então o brasileiro sempre esteve muito endividado, acima da média de qualquer lugar, e aí a gente pegou, na ordem, 5, 6 anos de economia muito ruim, depois uma pandemia, e agora, a inflação. Então, a gente, assim, tá no combo desastre ali, né? O bolso das pessoas, as pessoas perderam renda, as pessoas já estavam endividadas e agora as pessoas estão sofrendo com inflação que também tira dinheiro do bolso. Então, é uma situação presente e ruim para ser resolvida. Agora, a gente fala muito de educação, né? E você deu um exemplo desse desejo reprimido. Vou citar um exemplo de pessoa muito conhecida, mas, enfim, o cara ganhava X, aí ele tinha uma vida limitada, ele passa em um ano a ganhar 5, 6 vezes o valor, e ele tem mais dívida do que antes. Sim. Justamente por isso que você falou. E eu não estou falando de uma pessoa que não tem curso superior, eu estou falando de pessoa... Você acha que falta educação financeira desde pequeno nas escolas? Falta um monte de coisa, né? Você tem a lista de pessoas famosas, milionárias que quebraram. Rihanna já quebrou, Mike Tyson já quebrou. A quantidade de jogador que... Futebol. Eu fui num jogo de futebol da Cerveja do Vampeta uma vez, foi a maior quantidade de metro quadrado de jogador quebrado financeiramente que eu já vi. Então, a quantidade de jogador que fica com 42 anos jogando a Série D do Brasileirão, às vezes não é porque o cara gosta, às vezes o cara precisa de renda ali. De renda. Tem um número ali que eu vou chutar de cabeça, mas acho que 30 ou 40% dos jogadores da NFL ou da NBA, quando se aposentam em 5 anos, pedem falência. Esses caras ganham $1 milhão por temporada. Porque, assim como na parte do corpo, né, Márcio, é uma equação de 2 variáveis. Ali é quanto você ganha e quanto você gasta. Se você passa a ganhar 5 vezes mais, mas você aumenta o seu gasto em 6 vezes mais, você tem um problema agora que você não tinha antes. Porque uma coisa que as pessoas às vezes demoram para perceber é que, assim, eu tenho grana para comprar um carro, cabe essa parcela aqui no meu carro. Então o cara entra lá, compra um carro zero, paga em 5 anos. Quando o cara compra o carro zero, ele tem um gasto maior de IPVA, ele tem um gasto maior de seguro, ele tem um gasto maior de manutenção, ele tem um monte de gasto que nem todo mundo põe na sua conta. Isso serve para apartamento, isso serve para filho, isso serve para casa na praia. E aí as pessoas ficam fazendo uma conta, mas esquecem da segunda derivada. E tem gente também que sai comprando coisa porque tá ganhando mais e lá na frente vê o que acontece. Porque também tem a partir de um determinado nível de renda também, a pessoa começa a achar que aquilo é perpétuo, né? O cara passou a ganhar um salário bom, cara, beleza, eu vou fazer essa conta para sempre aqui, né? E as coisas mudam, as coisas acontecem também, né? Você desenha um cenário que ele é muito parecido
quando a gente fala de saúde e emagrecimento, Aham. né? Que é a criação de hábito. Sim. Eu falo assim, o cara quando senta no sofá e mata um pote de sorvete, ele interiorizou aquilo. Ele realizou aquilo. Uhum. Né? Ele tá sabendo que aquele dia ele passou. Aquele pequeno hábito que ele faz todo dia, ele não se dá conta. E aquilo vai passando. Você estava falando do cara que compra o carro. Ele viu o preço do carro. Ele não viu o preço do seguro, ele não viu a gasolina, ele não viu o estacionamento que ele tem que gastar, ele não viu, enfim, uma série de coisas. Como criar esses pequenos hábitos na vida financeira? Porque na saúde eu sempre falo o seguinte, ao invés de uma grande dieta, ao invés de um grande exercício físico que você tenha que começar a fazer, pega esses 3 primeiros meses e pega o mais simples possível de mudança de hábito que você consiga repetir. Uhum. Porque isso vai se tornando um hábito e isso pode começar a puxar outros hábitos. Uhum. Na vida financeira, uma pessoa que está desorganizada, por onde que ele começa, né? Porque normalmente ele começa a cortar coisas que não faz sentido e o que ele tinha que cortar, ele não... Como que é isso? Ele começa primeiro com informação, né, Márcio? Porque assim, você precisa ter informação. Então, uma coisa que eu sempre falo é assim, em algum momento da sua vida, você tem que pegar uma folha de pão, um Excel ou um aplicativo que tem hoje e lançar ali por 2 ou 3 meses tudo que você gasta. Por que precisa ser 2, 3 meses? Porque tem coisa que você gasta num mês que você não gasta no outro. As coisas não são exatamente as mesmas. Quando você faz isso, você vai descobrir automaticamente 2 coisas muito importantes. Primeiro, se você ganha mais do que você gasta ou se você gasta mais do que você ganha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai descobrir de brinde é que você, todos nós, você, qualquer pessoa, a gente joga muito dinheiro fora com coisas que não nos trazem prazer nenhum. Então, a gente tende a achar que algumas coisas acontecem muito mais esporadicamente do que de fato acontecem. E às vezes a gente está apertado, a gente economiza numa ponta, mas não percebe que gastou o dobro em outra conta. E que essa outra conta não nos gera prazer nenhum, né? Então, o cara que abre mão de ir no domingo no Maracanã ver o jogo do time dele, porque tá apertado, não percebe que gastou 2 vezes mais com isso, com uma coisa que não importa para ele, entendeu? Então, é importante que as pessoas tenham essa informação. E quando você tem essa informação, se você estiver gastando mais do que você... Aliás, em qualquer cenário, você tem que pensar na melhor qualidade dos gastos, né? Melhorar a qualidade dos gastos. Então, é você ver como é que você pode gastar melhor a sua grana, mesmo que você ganhe mais do que isso. Porque se você gastar melhor, ou você vai ser mais feliz e satisfeito com o que você está consumindo, ou vai te sobrar mais dinheiro para você investir e realizar um outro sonho, uma viagem, um apartamento, sei lá, qualquer coisa. Então é importante fazer isso. Agora, o brasileiro, ele não faz isso, ele tem os grandes números da cabeça, então ele sabe quanto ele gasta de aluguel, plano de saúde, na escola. Ele acha que dá e ele esquece de colocar um monte de coisa. E tem um monte de coisa que ele acha que é só... Esse sorvete aí que o cara tomou, ele acha que ele faz isso uma vez por ano. Quando ele põe no papel, ele descobre que, na verdade, ele faz talvez todo mês. É que ele fez um dia 2 de fevereiro e fez no outro 30 de março. E aí ele acha que é uma vez por ano. Mas não é todo mês ele dá uma derrapada dessa. Entendi. Então você precisa pôr ali para você conseguir tomar as decisões. E por fim, né, Márcio? É uma outra piada que a gente já tem aqui, mas a gente vai contar para o ouvinte. São assuntos que as pessoas... São 2 assuntos, né, que eles se misturam numa outra coisa. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E todo mundo acha que é simples fazer. Então, essa certeza de que você faz isso a hora que você quer é o problema de porque toda dieta começa toda segunda, umas 30 vezes por ano. Verdade. Porque semana que vem eu começo. Semana que vem essa semana... Eu sei que tem que comer. Essa semana eu deslizei aqui, mas semana que vem eu paro de beber, paro de comer doce, paro tal. E juntar grana é a mesma coisa, entendeu? Cara, o mês que vem eu vou me organizar. O mês que vem eu vou me organizar. E as pessoas não percebem que são essas pequenas conquistas. De você conseguir todo mês poupar um pouco, porque cria hábito. Você todo mês, você parar de gastar dinheiro com uma coisa que é cara pra você, ou que não te gera felicidade, e trocar por uma outra coisa também é hábito. E as pessoas vão aprendendo a fazer isso, obviamente, como tudo, quanto mais cedo, melhor, né? Até que você estava falando do poupar, né? Uhum. E o brasileiro, eu não sei se a gente consegue fazer essa analogia, mas me parece que sim. Na saúde, né? Ele sempre acredita num milagre. Sempre. Então, é o glúten. Era aquele glúten que me engordava. No né? milagre e no atalho. Exato. No milagre e no atalho. No atalho, exatamente.
E aí o cara aposta naquela aplicação que tá dando Uhum. muito. Isso é comum também quando a Muito. pessoa quanto mais endividada, mais propensa a aceitar esses atalhos ela tá, porque na alimentação é assim, né? Eu acho que com o dinheiro tem talvez a principal relação não seja essa. Talvez seja que o fato que o cara quer ganhar muito dinheiro, de preferência rápido, de preferência sem fazer muito esforço, estando endividado ou não. Não. O cara adora isso. Isso explica por que a gente tem uma quantidade infinita de pirâmides e piramideiros e esses investimentos que, quando você olha, é evidente que vai dar errado e sempre dá errado ali na frente. Porque o cara, ele quer esse atalho. Todo mundo quer ganhar dinheiro de forma fácil e de preferência rápida. Então, assim, isso acontece desde que o mundo é mundo. Acontece muito no Brasil, mas acontece em outros lugares do mundo também. E as pessoas vão aprendendo de um jeito ou de outro que não tem muito segredo, que precisa de disciplina, precisa de esforço, precisa de tempo a seu favor, como tudo, né? Então, o tempo nos investimentos é a coisa mais importante. Quanto antes você começa, menos esforço você precisa fazer para chegar mais longe. Então, o tempo é o principal, a coisa que mais te ajuda nos investimentos. Mas as pessoas acham que não, que você precisa ganhar muito. Então elas começam a correr muito mais risco do que elas querem, do que elas precisam e do que elas aguentam. E ficam procurando soluções mágicas, que é essas dietas da lua, que é cortar o glúten, que é esse monte de coisa. Quando talvez se ela andasse 20 minutos a semana inteira, o resultado seria diferente. E é engraçado que você comenta isso, né? Você falou aí do poupar, né? Então, obviamente, o cara tá ali numa situação, ele fica desesperado para tentar ganhar mais e buscar essas coisas. É mais fácil olhar para aí do que você olhar o custo, do que você tem que cortar? Depende do que você faz, né? Para quem é assalariado, a margem de manobra do cara é baixíssima, né? O cara pode até chorar ali um aumento, ou esperar um dissídio, ou ser promovido, mas não tá na mão dele. Se você é autônomo, liberal, você tem um risco, mas você talvez esteja mais à sua mão de aumentar a sua renda. Por isso que é mais fácil você mexer no custo, né? Você olhar aquilo ali e ver o que você pode fazer. Eu acho que normalmente o problema, Márcio, tá no custo e tá como as pessoas encaram isso. Porque, racionalmente falando, em algum momento da sua vida, que pode ter sido aos 15, aos 17 ou aos 21 anos, você não tem despesa. E aí você primeiro tem a receita. Então, ali você já escolheu o que você vai fazer com essa grana. Ali você já tomou essa decisão. Você não tem obrigações. É mais comum você começar com receita e enfiar as despesas embaixo do que, por exemplo, alguém que, sei lá, por exemplo, enfim, fica grávida na adolescência e aí precisa procurar um trabalho, mas já tem a despesa. Então, assim, em algum momento a gente escolhe o que a gente quer fazer. Em algum momento a gente escolhe poupar ou não poupar. Em algum momento a gente escolhe se vai gastar dinheiro com A ou B. Quando a bola rola, a gente incorpora esses hábitos como um monte de coisa que a gente faz na vida. Mas a gente tem esse poder em algum momento de fazer. Depois fica um pouco mais difícil, mas tem. E aí a gente tem que entender também, Teco, que com o passar da idade, a gente envelhece. Sim. Envelhece e é normal que a gente adoeça mais, o custo de saúde seja maior. Né? Quando a gente tem, não à toa, o plano de saúde com 20 anos é um valor, com 60 é outro. Quando você vai na farmácia com 20 anos, suas compras são bem diferentes. Você compra uma aspirina e um engove, né? Exatamente. Quando você tem 60 anos, você sai com uma sacola. Sacola, hipertensão, diabetes e tal. Isso é muito mais caro. Né? E se a pessoa não se planeja para isso, ela normalmente, isso é um dado que eu tinha de um banco há uns 3 anos, o brasileiro ganha em média mais do que gasta, né? Ele consegue poupar em média até 54 anos. Depois disso, ou é um equilíbrio e ali depois ele começa a ter que viver de economia. Quer dizer, na fase mais cara da vida dele, provavelmente ele não, nessa situação do Brasil, ele não juntou. Essa é a grande bomba relógio que o Brasil tem, Márcio, que a gente não chegou nela ainda, assim. É um negócio que, se a gente fizer esse mesmo programa daqui a uns 20 anos, assim, vai ter uma catástrofe acontecendo aqui. Porque a gente morria cedo, né? A gente morria com 60 e poucos anos. Então, o sujeito trabalhava até os 60, 60 e poucos anos e morria. Ele não tinha que se preocupar com poupança,
né? Enfim, com a saúde, com a medicina, com a quantidade de coisas que aconteceu, as pessoas ganharam 20 anos de vida. Só que não veio o cheque junto. Eles te deram os anos, você tem saúde, você tem desejos, você tem hobbies, tem um monte de coisas para você fazer e comprar que também não tinham. Não tinha. Agora o cheque não veio. Então, as pessoas já devem ter percebido de alguma maneira que não dá para contar com o governo, que era uma coisa que elas acreditavam até outro dia. Portanto, as pessoas têm duas opções, e são só essas duas. Ou as pessoas se preocupam com isso para conseguir ter uma qualidade de vida lá na frente, ou as pessoas precisam de alguma maneira ter certeza que vão morrer rápido. Porque caso contrário, vai ser um problema. Porque as pessoas ganham menos porque tem profissão que você não consegue mais fazer o seu trabalho com 60 anos, né? Tem profissão que você precisa de força física, você precisa de vista, de firmeza nos braços, na mão. É natural que as empresas comecem a contratar gente mais nova em algum momento. Então a renda vai diminuir de alguma maneira. Se você não se preparar para isso, vai acontecer o que você falou. A renda cai quando tudo fica mais caro, né? E esse é um problema, porque você comentou que a gente está vivendo 20 anos a mais, e um estudo mostra exatamente isso. Porém, os anos com qualidade não aumentaram nem um dia. Sério? Então, apesar da gente viver mais, aquilo que a gente chama de tempo de dependência ao final da vida permaneceu igual. Então, no Brasil, você tem 11 anos ao final da vida, então, teoricamente, desde os 66 anos em média, que eu dependo de alguém para realizar alguma tarefa. Isso é custoso. E aí você está falando de um país onde a gente está envelhecendo, que provavelmente, acho que 2035, se não me engano, tem mais gente aposentada do que trabalhando, se continuarem as regras de hoje. E a gente tem que viver com isso. Então, a saúde financeira ela é fundamental, né? Sim. E aí você tocou aqui no controlar gastos. Não é fácil a gente tentar aumentar a receita, né? E a gente sabe das dificuldades, das tentações dos investimentos. Das tentações das compras também, né, Márcio? Porque nós dois, quando éramos pequenos, a gente adora futebol. Você comprava a camisa do Atlético, comprava do São Paulo. A gente achava do Flamengo, mas a do Liverpool não existia aqui, né? Não existia celular, não existia 30 videogames, não existia 60 pares de tênis diferentes. Existe muito mais opção de consumo, de experiências para fazer. Então as pessoas são tentadas o tempo todo, né? É muito mais legal ser criança hoje do que quando nós éramos, né? É isso. Muito mais opção, né? Muito mais opção. E isso também as pessoas querem, né? Tem essa ideia de você fazer uma troca intertemporal de ser feliz hoje ou juntar essa grana para ser feliz lá na frente. Brincadeira do marshmallow. É isso, brincadeira do marshmallow, exatamente. As pessoas querem hoje. As pessoas têm uma... É difícil, o Brasil é um país caro, é um país pobre. As pessoas também ficam o tempo todo achando que merecem a tal da recompensa. Eu mereço comprar essa calça, eu mereço esse sapato. Pô, eu trabalho, eu me ferro, eu fico 2 horas para ir, 2 horas para voltar, prova, professor chato. As pessoas vão criando um monte de armadilhas para si, onde elas conseguem justificar por que no mês que vem eu começo a cuidar melhor da minha grana, né? E é difícil isso mesmo, assim. Você tem muita demanda reprimida, muita opção. Muita opção. E o Brasil é um país caro, e é um país pobre, que é uma combinação rara de acontecer. Então, se você somar agora que a gente tem inflação, bababá, não tá fácil juntar grana. Mas acho que você já deve ter visto isso acontecer muito com pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, quando você nasce pobre ou nasce rico, isso te ajuda ou te atrapalha na partida. Mas isso não define como é que você chega lá na frente. Senão a gente não veria um monte de casos de pessoas que são milionárias ou morreram pobres. É mais difícil, mas você consegue fazer isso. Agora, as pessoas ficam o tempo todo criando muletas para si, né? Se eu tivesse tempo, eu faria esporte. Quantas pessoas que você dá tempo para elas não vão fazer esporte, né? Não vão fazer. Se eu ganhasse mais, eu juntaria uma grana. Pode até ser, mas muita gente, quando começa a ganhar mais, passa a gastar mais. E às vezes até piora para a pessoa isso. Então, as pessoas vão se enganando o tempo todo. E no final do dia, Márcio, é quanto você ganha, menos quanto você gasta. É um pouco de disciplina e é um pouco de perceber que, cara, que você tem a recompensa ali na frente. Tem. O importante, eu não sei se na sua área tem, mas na minha eu afirmo que tem. Você é premiado
por abrir mão de algumas coisas ao longo de 20 anos. Você abre mão de um jantar por 20 anos, você troca isso não é por um jantar daqui a 20 anos. Você troca por coisas 100 vezes maiores do que o jantar lá na frente, entendeu? Então você é recompensado por esperar, por comprar quando você tem o dinheiro, para não se endividar além da conta, para não cair na tentação de todo mês comprar aquela coisa porque você merece, né? Você é premiado na minha área, sim. Isso é uma realidade muito grande aqui da nossa, imagino que também outros países devam ter, mas aqui é bem forte mesmo essa questão da tentação, da premiação. E eu acredito que o brasileiro é muito otimista. Sim, sempre. Muito otimista. Então, assim, não vou morrer nunca, né? Imagina, essa doença não é pra mim. Não, nunca o meu carro vai bater, nunca nunca. vai ficar doente alguém aqui. Então, sempre que acontece um pepino, o cara tá pego de calça curta. E ali, né? aí, Teco, ele começa a correr um risco grande pelo menor custo. Uhum, Então, sei lá, o cara vou alugar esse carro aqui sem seguro. uhum. Vai lá na frente, roubam o carro do cara, ele tem que pagar a franquia, né? Isso. Eu já vi isso várias vezes acontecer. Ele fala, deixa eu correr um risco maior, porque eu não tô na condição. E toda vez com dinheiro é meio assim, né? Se você tem uma coisa que te promete mais, o risco é maior. Sim. E as pessoas, de novo, vão na tentação do atalho, né? Vão na tentação de que nada dá errado, vão na tentação de tentar um pouco driblar essa sorte. Mas, Márcio, não costuma dar certo, cara. Assim, para cada caso que deu certo, você tem 99 que você não sabe que deu errado, entendeu? Outra coisa também, que é uma coisa que eu brigo muito com as pessoas, e você deve ver isso na sua área, assim. Às vezes, o cara fala assim, pô, eu vou andar 15 minutos. Ah, isso não faz diferença, entendeu? É o cara que no final do mês sobra R$ 50 na conta. E o cara fala, pô, mas se eu investir R$ 50, esse negócio vai me dar R$ 1 daqui a um ano. Ah, isso não é nada. Então, assim, aí o cara compra uma calça, entendeu? É isso. E aí, o cara não percebe que além do cara criar esse hábito, essa disciplina, se o cara juntar 50, mais 50, mais 50, faça essa conta por 10 anos e a gente tem 1 milhão ali, entendeu? A gente tem 1 milhão. Mas o cara acha que dinheiro para guardar é dinheiro parrudo, poupudo. E não é verdade. É mais importante o tempo do que o quanto. E é mais importante você fazer isso regularmente do que a cada 5 anos colocar R$ 100 mil num negócio. Porque se você fizer isso a cada 5, 10 anos, depois de 50 anos você tem 3 aportes ali de R$ 50 mil. Vai fazendo R$ 100 por mês ao longo desse tempo todo pra você ver quanto você tem. Você vê, teve um estudo que eles pegaram. Fazer o seguinte, você só vai comer. É besteirinha, você não vai fazer dieta, só vai diminuir só 10% do que você está comendo. Continua comendo tudo que você está comendo. Vamos ver o que vai acontecer em 2 anos. Perdeu 16 quilos em média. Porque é isso que você fala. É aquele pequeno hábito todo dia, né? A gente normalmente quer essa grande modificação. Bom, para encerrar o programa... 3 dicas para levar para casa. 3 dicas para quem tem a saúde financeira comprometida e quer começar a organizar, Teco. 3 dicas, Márcio. Primeiro, colocar tudo no papel para descobrir como é que a gente pode melhorar isso. É importante que as pessoas saibam o seguinte: se você continuar gastando mais do que você ganha, não tem jeito. Não tem milagre econômico que salve isso. Tá? Tem Paulo Guedes que vai te dar jeito. Não tem. Você precisa reverter isso de alguma maneira. Às vezes não dá para ser hoje, mas tem que ser em algum momento você tem que mudar esse sinal. A segunda coisa, que o brasileiro ainda é muito preguiçoso. As pessoas têm muita vergonha de estarem endividados, elas sentem uma frustração. Muita gente, o cônjuge não sabe que o cara tá apertado, que o cara tá no vermelho. Então é o seguinte, as pessoas têm dívida, as pessoas se atrapalham, isso acontece com todo mundo. Você já ficou no cheque especial, eu já fiquei milhões de vezes porque não percebia também. Quando você tem uma dívida, a primeira coisa a fazer, procurar a dívida mais barata. Essa dívida vai tirar uma despesa financeira todo mês de juros. Se ela for barata, é menos dinheiro que você vai gastar. Melhora o seu fluxo ali do mês e, obviamente, melhora o quanto você vai pagar para quitar essa dívida. Então, as pessoas tão negativas, elas estão onde? No cartão de crédito, que é o pior lugar do mundo. Por quê? Porque tá fácil, né? Cara, procura uma fintech, uma cooperativa, um banco qualquer,
pega essa grana e quita o cartão de crédito. Porque você vai trocar uma dívida de 15 por uma dívida de 5, de 3. Isso vai melhorar para você. E a terceira, cara, comece cedo a investir, comece o quanto antes, né? Para quem está ouvindo e for mais velho, é melhor você começar amanhã do que daqui a um ano. E quando você estiver investindo, tente procurar coisas que sejam rentáveis, porque evidentemente não adianta também você juntar R$50 por mês e colocar isso numa caderneta de poupança ou numa aplicação que não rende. Se você colocar num lugar minimamente bom, e a gente tem um monte desses lugares, esse dinheiro anda mais rápido, né? Se você já colocou o dinheiro, se você pode andar a 20 por hora, é melhor do que você andar a 10 por hora. Claro. E as pessoas também deixam o dinheiro meio que em qualquer lugar. Deixo aqui, depois eu vejo, entendeu? E é importante, no Brasil é muito difícil você ganhar dinheiro, o país é caro, então é difícil você poupar. A gente não tem 11% da população brasileira na virada do ano com pelo menos R$1 guardado. Se você está nesse grupo, você já deixou 89% para trás. Cara, se você conseguiu driblar a barreira do emprego, da renda, de poupar, cara, você tem que perder 10, 15 minutos para olhar aonde é que você vai pôr dinheiro. Né? É até um pouco assim, inacreditável que o cara, depois de fazer tudo isso, deixa o dinheiro em qualquer lugar. Entendeu? Então, assim, acho que são essas 3 dicas. Teco, serviu muito para mim. Opa! Espero que tenha servido. Eu sou medroso, mas serviu muito. Você é medroso, mas você é disciplinado. Mas tenho certeza que serviu para os nossos ouvintes, porque o pilar financeiro, de verdade, impacta demais na nossa saúde, Sim. na nossa longevidade. Fazia tempo que eu queria fazer esse convite para participar. Olha, um dos programas que eu tenho certeza que mais vai impactar na saúde das pessoas. Sim. Muito obrigado mesmo. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast da CBN, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no nosso aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da querida Priscila Gubiotti. Bom fim de semana e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.